projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de receber hoje em nossos estúdios a professora mestre Maria Sueli Periotto. Ela é mestre em Educação pela PUC São Paulo, supervisora da linha pedagógica das escolas da LBV, Legião da Boa Vontade, e diretora do Instituto de Educação José Paiva Neto. Sueli, é um grande prazer receber mais um membro do GEP, do Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, em nossos estúdios, a fim de que você fale um pouquinho do que foi o Congresso de Educação da LBV, primeiramente. Muito obrigada pela oportunidade. É uma alegria estar aqui, Cláudio. É um prazer recebê-la. Muito obrigada mesmo. E porque você participou e apresentou lá com uma emoção muito grande para todos nós as questões da interdisciplinaridade, apresentando o trabalho da professora Ivani Fazenda, agradou aos presentes ali, uma movimentação bastante importante, e este congresso tem exatamente essa finalidade: trazer a oportunidade para aqueles que queiram cada vez mais aprimorar os seus conhecimentos, alargar os seus horizontes, e a interdisciplinaridade é essencial para que a gente possa, inclusive, nos momentos pedagógicos, acadêmicos, ter uma troca maior das experiências como nós estamos fazendo aqui. Foi um congresso abençoado, aquele. É verdade. Foi um congresso dentro do qual eu me senti muitíssimo bem. Que bom. Um lugar realmente iluminado. Olha, de fato, eu fico feliz porque você também agradou muito ali aos professores presentes, mais de 600 professores, e nós temos, então, exatamente o desejo de ter a palavra compartilhar como foco deste congresso. Ele nasceu do desejo da Legião da Boa Vontade de abrir um pouco mais os seus ambientes, porque nós sempre fazíamos anualmente o encontro dos professores das escolas da LBV, que são 9, e mais os programas contraturno escolar que nós mantemos por todo o Brasil em mais de 80 cidades. E aí outras escolas começaram a saber do trabalho do congresso e saber de pessoas ilustres que iam fazer suas colocações pedindo, né, esse compartilhar. E José de Paiva Neto, que é o presidente da LBV, colocou esse desafio para nós educadores. Então, abram o congresso para fora, abram esse encontro para fora, que ainda não era congresso. Então, há 12 anos, nós abrimos, alargamos, no mês de junho, é sempre um momento ali bastante grato, em que há esse intercâmbio de informações. E foi um dos congressos que não houve evasão. É verdade. Do primeiro ao último dia, não houve evasão. É verdade. Todo mundo interessadíssimo, principalmente pela organização, que realmente merece todos os parabéns, não é? Estava muitíssimo boa, muito bem organizado, em questão de tempo, de horário, de palestras, de discussões, maravilhoso. E nós temos todo ano um tema. Este ano o tema também para você que gosta muito da arte foi muito propício. Sim, o tema sim. A Arte na Arte de Educar, uma visão além do intelecto, que é a proposta da Legião da Boa Vontade para a educação, que a gente possa olhar além da formação, além da informação, essa formação interior do ser humano. Então, os valores éticos, ecumênicos, espirituais, ali você percebeu um ambiente totalmente ecumênico, agregando, né? O momento para a educação é de agregar. Nós temos crianças e jovens precisando de muitos bons conceitos que possam dar significado a essa aprendizagem intelectual, que precisa ser de excelência cada vez mais para que eles possam ir para as melhores faculdades, dar continuidade, né, à sua carreira acadêmica, mas se a gente não tratar dos valores, é assim que nós pensamos na LBV. Se não houver esse olhar e essa visão além do intelecto, é a proposta de José de Paiva Neto. Aliás, eu trago um livro para oferecer a você. Obrigado. O livro é Urgente Reeducar. Muito obrigado. Traz os conceitos dessa pedagogia da Legião da Boa Vontade. Muito obrigado. E como você disse, naquele momento ali, com a organização, tomando conta para que todo mundo se sentisse bastante envolvido, nós
tínhamos ali todos os níveis, né? Então, aqueles que trabalham desde a educação infantil, nós pegamos geralmente os professores da educação básica. E aqueles professores também universitários que estavam ali, todos aqueles que vieram ouvir, como ouviram a sua palestra, saíram também assim felizes, enriquecidos com uma bagagem maior, né? Somados nos seus conhecimentos a tantos outros que eles receberam. Muito bom, Sueli. E como é que funciona a escola, as escolas, né, da Legião da Boa Vontade? Não há evasão, não é como realmente nos colégios do Estado, por exemplo. É uma palavra que quase não existe lá. Por quê, Sueli? Por quê? Qual é o motivo de não haver evasão? Então, nós temos uma proposta diferenciada, né? Conforme eu falei agora há pouco, nós temos uma proposta que é trabalhar muito bem os conceitos pedagógicos. Nós achamos que todo aluno merece uma educação de qualidade, que é necessário mesmo que ele esteja muito bem preparado para alçar novos degraus, né, no ensino superior. Mas nós achamos que se não tiver com esse lado pedagógico, se nós não trabalharmos um pouco mais esse aspecto subjetivo, se nós não trabalharmos um pouco mais humano, essa claro, humanização da escola, claro, a gente pode deixar um conhecimento muito alto, né? Pode deixar o menino extremamente aguçado na sua inteligência e de repente ele começar a hackear computadores, começar a fazer bombas por aí, porque ele vai ter uma inteligência sem ter um significado dessa humanização. Claro. Então esse trabalho acontece... Que é o normal hoje em dia, não é? Que está caminhando para isso. Infelizmente a gente observa isso e já vê um grupo muito grande tentando modificar essa situação. Então a proposta da Legião... Inclusive nós no JEP. Exatamente, o grupo da interdisciplinaridade tem esse pensamento e eu acho que foi exatamente por isso que houve toda essa sua afinidade com essa proposta da LBV, né? Então, o que nós temos? Nós temos uma linha pedagógica criada pelo nosso presidente José de Paiva Neto, onde ele jogou essa proposta aos educadores. Gostaria que vocês não trabalhassem apenas os aspectos pedagógicos. Como é que isso pode ser feito? Então, em cima desses conceitos que ele trouxe, dessa humanização, dessa valorização de cada um, até porque nós temos uma clientela socioeconomicamente bastante, com muitos problemas, com muitos desafios. Então, os professores da LBV uniram-se e criaram uma metodologia própria, chamada MAPREI, que é um método de aprendizagem por pesquisa racional, emocional e intuitiva. E esse método, então... Como é que você envolve a pesquisa emocional, intuitiva e educacional? Isso. Então, é assim, nós acreditamos que todos precisamos ter despertado esse intelecto na sua amplitude, cada um tem um potencial. Claro. Então, quando a gente fala em racional, emocional e intuitivo, o que a gente faz? Nós vinculamos o ser integral. Nós acreditamos que nós precisamos trabalhar na sala de aula com a totalidade do aluno, mexer com ele mesmo. Sempre. Então, se ele tem um racional muito desenvolvido e o emocional dele não é tanto, é meio descomprometido, nós vamos tentar envolvê-lo na dinâmica da aula. E aí vem a questão intuitiva. Sabe aquele aluno que você fala assim, nossa, como é que pode? Esse aluno tem tanta facilidade, por exemplo, que eu sei que você gosta muito do inglês, né? E domina muito bem. Então, como que pode? Esse menino tão novo, olha a pronúncia que ele tem, olha já como é que ele tem essa questão. Então, nós acreditamos que intuitivamente também cada estudante tenha uma percepção de algo que ele não entende porquê, mas uma facilidade que ele possui. Então, o que nós incentivamos cada educando? Você não precisa ser aquele que vai tirar nota 10 em tudo. Você tem que fazer o seu melhor e vai observando onde as suas habilidades são mais fortes. Nesse sentido, nós vamos observando que cada um respeita os seus limites, sabe que ninguém precisa ser melhor do que ninguém. Então, uma outra coisa que eu acho muito forte na Legião da Boa Vontade, paralelamente com a competitividade, que pode ser muito saudável, nós fazemos muitos trabalhos ligados à cooperatividade. Então, com isso, o que nós observamos? Ao invés de competitividade. A cooperatividade ser mais forte. Então, o que a gente faz? Se você vai numa escola onde você tem voz, onde nós vamos incentivando ninguém, deixa cada um falar o que pensa, ninguém vai rir de ninguém. Todos aceitam-se bem, porque cada um sabe que o outro é o outro e isso é que faz o bom gosto da vida. Se eu vou para um lugar onde as pessoas me respeitam, eu não vou ficar de lado, não vou sofrer bullying, não vou ficar exposto, ninguém me humilha, eu volto
Eu todo dia tenho vontade de ir para lá. Então nós acreditamos que essa questão de trabalhar esse lado mais humano, essa espiritualidade, que nós chamamos de espiritualidade ecumênica, porque ela move todos os setores da sociedade no respeito total ao indivíduo, não só na questão religiosa, mas também na questão da convicção do time de futebol, de um partido político. Eles vão ficando mais velhos, eles têm os seus conceitos muito bem desenvolvidos. Então, o que nós notamos? Que cada menino vai para a escola e volta sozinho. Ele só vai se ele quiser, ele só chega lá se ele quiser. Por que ele chega? Porque ele sente-se bem. A gente só volta no lugar que a gente é amado. Então, a gente acredita que esse processo e o nosso método pedagógico, ele tem 6 etapas muito dinâmicas, que o tempo todo o aluno ele está participando. O tempo todo ele vai junto com o professor. Então, ele não se sente lá no canto sozinho, eu estou aqui, eu sou uma tábula rasa, o professor está mandando para mim, eu não tenho... Não, ele o tempo todo ele participa. Nós provocamos a sua participação. Isto é uma educação proibida, Exatamente. não é? Como aquele filme que está no YouTube, que eu gostaria de recomendar a todos os nossos telespectadores. A educação proibida. Vejam e vejam que maravilha e vejam qual é a situação da educação. E é importante a gente pegar referências que sejam essas de uma dinâmica da sala de aula, porque se nós também não observarmos que esse educando tem algo a dizer, nós vamos ficar professores falando sozinhos, não é verdade? Como se nós fôssemos os detentores da verdade. Isso não é a realidade. Nós somos mediadores de um conhecimento. Eu acho que é muito necessário, acreditamos que o professor precisa mesmo ser aquele que vai gerenciando ali os saberes, vai conduzindo. Eliminar a distância entre aquilo que você sabe que é parco, Sim. sempre parco, porque é pouco, né? Com a realidade do aluno. Sim. Não é? Contextualizar, né? Exatamente. Fazer as provocações para que ele esteja sempre ali à frente. E com isso, além da evasão escolar, nós também não temos violência nas escolas da LBV. Então, o que nós podemos dizer? Os meninos são animados? Animadíssimos. São agitados? Muito. O tempo todo é aquela dinâmica da escola. Só em São Paulo, no Instituto de Educação José de Paiva Neto, são 1.300 alunos de dia. E à noite, a educação de jovens e adultos para mais 200 estudantes, né? Já adultos na idade ali de fazer já São 1.200 alunos em São Paulo. 1.300 durante o dia do berçário ao ensino médio, com a educação, ensino médio, a educação básica completa. Naquela escola? De São Paulo, no Bom Retiro. Só numa 1.300? Só nela. Então, do berçário ao ensino médio. E à noite nós pegamos mais 200 adultos que agora estão procurando, né, correr atrás aí do tempo que não puderam frequentar a escola, com muito sucesso, muitos conseguindo aí nesse curso preparatório. Nunca há tempo para aprender? Não há. E assim, é empolgante. E muitas vezes são os pais desses alunos, são avós que não tiveram a oportunidade na idade que, enfim, e voltam e conseguem refazer suas vidas. Muito bom. É muito bom. É muito. É algo assim que fica bastante satisfatório, inclusive, para esse ambiente que eu disse que não é de violência e que chamou a atenção, inclusive, da ONU, onde a Legião da Boa Vontade já foi em Genebra apresentar o seu trabalho. Chamou a atenção uma escola que não tem evasão escolar, de uma clientela que vem de uma situação socioeconômica que não é favorável e que tem condições. Claro. Então, nós costumamos brincar com os meninos, dizemos que nós não temos nenhum aluno pobre. Nós estamos, às vezes, a gente diz para eles, momentaneamente sem dinheiro. Mas isso não significa que isso seja uma pobreza, porque a riqueza maior que eles têm está dentro deles, uma capacidade a ser despertada. E aí também a autoestima, toda vez que você vai trazendo um trabalho, o aluno vai participando, você vai dizendo que ele é capaz, ele vai assumindo boas notas, vai caminhando para a faculdade, ele sente-se firme. E às vezes os pais falam, nossa, mas eu não pensei que meu filho fosse tão brilhante. Olha, ele já passou para a faculdade. Então nós estamos no momento do ano em que a gente vai trazendo já os resultados. É uma alegria a gente perceber que eles acreditaram que são capazes e podem ir para a faculdade que eles quiserem. Essa é uma vitória imensa que a gente comemora todos os anos. Eu tenho uma pergunta minha. Nós, na Rede Estadual do Ensino, nós eu presenciei isso todo dia nas minhas aulas de prática de ensino, por intermédio das minhas estagiárias, que os professores entram e saem assim como se nada fosse, não é? Quer dizer, não existe continuidade, não existe direcionalidade e não existe corpo fixo de professores. Eu gostaria de saber, para você atingir todos esses aspectos educacionais que você tão bem citou aqui, como é que você lida com a parte de gestão, isso é, junto ao professor, para que eles tenham a possibilidade de atuar
de maneira a contemplar aquele triângulo que você citou, educação intuitiva, educação racional e emocional. Nós temos um lema das escolas da LBV, que é de José de Paiva Neto, ele diz assim, nas escolas da LBV, aqui se estuda, formam-se cérebro e coração. É um lema. Então, o que a gente propõe quando o professor chega? Olha, nossa proposta nós vamos um pouco mais, nós vamos além do plano de aula. Então, veja se é isso que você quer, porque nós fazemos um trabalho muito sequenciado e que um depende do outro. Aí entra a questão da interdisciplinaridade e a mesma coisa que a gente faz na sala de aula, quando a gente provoca o aluno todo o tempo a participar com os professores, na gestão das escolas da LBV nós fazemos isso com os professores. Eles o tempo todo estão com a gente, eles estão apontando o caminho, estão trazendo projetos. Eles são período integral. Nós temos professores em período integral e temos alguns professores que ficam conosco apenas no horário pedagógico, Sim. no período da manhã, geralmente. Sim. Só que esses professores, eles têm um comprometimento com a escola, entre eles e com os educandos, e esse trabalho foi ficando tão reforçado que eu sinto assim, nós não temos rotatividade com os nossos professores. Tem professores a 15, a 18, é um corpo fixo. Graças a Deus. E assim, e que não é também aquela coisa que parou, então a gente está fazendo sempre igual. Não, o tempo todo. Nós tivemos recentemente uma feira de ciências que foi um espetáculo. Nós retomamos, nós fazíamos antigamente, depois nós passamos a fazer uma mostra cultural um pouco mais ampla e esse ano nós voltamos de novo para a feira de ciências. Olha, o que esses professores criaram e com a ajuda desses meninos, eles iam propondo, os meninos iam falando, iam dando sugestões, eles traziam pra gente, vamos lá, vai dar certo, e agora, e pendura isso, e faz... Então, esse trabalho, Cláudio, quando a gente percebe, você vai feliz para um lugar, é a pirâmide, né, de Maslow, né? Claro, o topo da pirâmide é a nossa satisfação pessoal. Sim. E eu acredito que aí também vem essa questão de você ter afinidade com os conceitos, com o que se propõe, você se sente vivo. Eu estou indo para uma escola onde eu não estou entrando e saindo, quando eu entro todo mundo me enxerga, quando eu estou na sala de aula todo mundo me ouve. Essa resposta eu penso que ela seja assim bastante forte, a gente que está na sala de aula a gente percebe, né? O que eu estou fazendo aqui? Então quando a gente tem esse propósito, eu acredito que fica mais gostoso o ambiente. Aí eu observo que professores das instituições públicas ou privadas que nos procuram para participar, inclusive do Congresso de Educação, vêm com essa proposta. E muitos, eu percebo, voltam animados para os seus locais e acabam contagiando, no melhor sentido da palavra, outros professores, acabam casando projetos, fazendo essa interdisciplinaridade que é tão necessária. Me parece que já dentro da rede estadual existem algumas escolas com quadro fixo de professores. Isso tem que ser estendido para todos, não é? É importante. Desde que haja professores suficientes, porque não há. Não há professores suficientes. É uma luta. Nós estamos com um déficit enorme no número de professores para cada disciplina. Sim. Para cada disciplina. E isto é um problema muito sério. Sim. Não é? Muito sério. Não é qualquer um que pode dar aula de qualquer coisa, em qualquer nível. Principalmente no universitário. Não é qualquer um que pode dar especificidades de cada curso, como se fosse assim, entrar assim de gaiato e dar, entende? Quer dizer, então eu acho que isso deveria ser um dos aspectos a ser seguido pelo Ministério da Educação e pela Secretaria de Educação, né? Manter um corpo fixo de professor e o aluno em período integral. Sim. Não é? Fortalece muito as possibilidades da criação, da gente inovar, fazendo outras coisas, né? Então, a gente observa com o próprio ensino médio. Então, eles têm 7 aulas diárias. Então, o período que eles ficam lá, no período que não é o pedagógico, eles estão fazendo reforços para Enem, para vestibular. Nós estamos ali animando. Às vezes, os próprios pais falam, mas será que meu filho vai para a faculdade? Ninguém da minha casa foi na faculdade. E a gente fala, então, prepare-se para quebrar essa escala. Então, agora a coisa vai acontecer e acontece. E a própria família fica motivada também a progredir, a alcançar novos momentos, a caminhar, a ter um progresso. Né? Que bom, não é? Isso. Que bom, isso a vulnerabilidade social você já falou. E na edição de 2013 do 12º Congresso Internacional de Educação da LBV, com o tema A Arte, na Arte de Educar, uma visão além do intelecto, você teve o Mário Sérgio Cortella como o primeiro palestrante da noite. Para abertura. E que ele
E eu me lembro muito bem do que ele falou a respeito da pressa, não é? Ele falou que fazer as coisas apressadamente só tem como resultado uma grande porcaria. Agora, fazer as coisas rapidamente e eficientemente, aí é diferente. E para que nós parássemos de reclamar. Isso. De reclamar. A academia é um lugar não de problematização, hoje em dia é um lugar de reclamação. De reclamação. E isso me incomoda muitíssimo, porque eu acho que nós devemos parar de reclamar e trabalhar. Porque você sabe que a interdisciplinaridade trabalha com ação pedagógica. E é interessante, quando eu acompanho, né, o seu programa, eu fico sempre pensando que essas propostas como a sua, com esse programa, é uma proposta incentivadora para quem está nesse trabalho da sala de aula e também precisa de um alimento. Né? Nós costumamos dizer na LBV que é preciso um alimento para a alma, assim como o nosso corpo, não é? Sim. Então a gente pega esses momentos pesados, então um programa como esse que a gente assiste, em que a gente vê perspectivas, eu já vi tanta gente passar por aqui que a gente vai aprendendo, a gente vai pegando, isso também nos entusiasma. Então eu acredito que é necessário que surjam sempre frentes motivadoras para o educador, porque ele faz um trabalho pesado. E eu penso também que o segredo das escolas da LBV está nessa proposta pedagógica. Nós temos a pedagogia do afeto, que é até os 10 anos de idade, para as crianças, e a pedagogia do cidadão ecumênico a partir dos 11 anos. E José de Paiva Neto, ele fala que o educador, ele é o responsável por tudo que dá certo. Então, olha que responsabilidade. Quando também enorme. E quando o educador ouve isso, ele fala, então tá, há uma confiança em mim, porque não é só você é responsável, não, eu confio porque você é responsável. Olha como muda, não é verdade, a interpretação, quando a gente está cansado, mas sabe que alguém está acreditando na gente. A gente sabe que é desafiador, mas sabe que tem alguém nos ajudando. Então, eu penso que nas frentes públicas e mesmo privadas, porque todas têm, né, os seus percalços, né, mesmo na questão universitária, que eu penso que é ainda maior, porque nós estamos lidando com adultos, eu penso que a motivação precisa, sim, ser a palavra constante de quem nos vê, né, de quem acompanha o educador, de quem tem a visão de que a escola, ela é tudo de bom, porque a escola ela propicia uma esperança no que amanhã nós vamos ter, né? E eu vejo isso de uma forma, neste momento atual, muito séria, e a gente vai propondo, num momento como o seu programa, a gente vai jogando para que as pessoas percebam. Nós temos que unir todos os educadores numa motivação maior, num conceito de que todos são tão importantes e que há muito que ser feito. Nós não podemos trabalhar em gaiola. Eu acho que de todas as profissões, a mais importante, mesmo, é a do educador. Porque se as outras também, claro, são importantes e tem pessoas boas, capacitadas trabalhando, elas devem tudo isto àqueles que... Sem dúvida. Aqueles que... passaram pela sua formação. Passaram pela sua formação. Então, sem formação, sem educação, sem arte e sem cultura, o país não se constitui. Exatamente. Você pode subir economicamente, você pode subir tecnologicamente, mas sem educação é impossível. Um povo analfabeto é impossível. Um universitário analfabeto é impossível. É impossível. Rolar com a barriga, eu já estou cansado de ver. Eu acho que você tem que trabalhar. Sim. É o que eu falo, não é? A doutora Ecleide, na minha banca de doutoramento, me perguntou o seguinte: que pergunta você que gostaria que eu te fizesse, que eu já falei numa outra entrevista, e que resposta você me daria? Essa pergunta, né? Um abraço a você, Ecleide. Eu achei muito interessante a pergunta. Eu falei, tudo isso que está escrito é resultado de trabalho. Interdisciplinaridade é trabalho na ação pedagógica, ligado às teorias produzidas pelos grandes centros de ciência, mas as teorias que você mesmo faz, não é? E acho que é isso que vocês fazem, porque vocês
trabalham com todos esses experimentos, experienciam isso dia a dia e, logicamente, reconstroem a todo tempo. Estou errado? Não, é verdade. E digo até o seguinte, há muito ainda que se fazer, mas a nossa alegria é que a cada dia vai acontecendo uma coisa a mais. Eu penso que é bem isso mesmo que você está dizendo, que talvez o que frustre o professor, frustre as suas condições de trabalho, é não perceber resultados. Então, uma palavra também que eu deixaria a todos os professores que nos ouvem é que não desistam. A gente às vezes pega grupos um pouco mais desanimados e às vezes a tendência é da gente entrar, então a gente acredita muito na legião da boa vontade, nas principalmente energias. pelo discurso viciado do professor, já que não tem mais esperança nenhuma. Exato, e é preciso procurar uma energia motivadora, aquele, claro, como a gente está nadando claro. e põe o rosto a cabeça fora da água, Claro. então que todos consigam, em algum momento, ou em alguns parceiros, né, os pares são muito importantes nas escolas, por isso que a própria interdisciplinaridade para os professores eu acredito ser fundamental, que todos nós não percamos de vista que primeiro, à nossa frente está ali um espírito eterno. Cada aluno que nós temos a responsabilidade faz parte ali da nossa vida também, né? Claro. E que nós possamos, assim, não perder de vista que a nossa alegria depende também, como a gente agora, um do outro, né? Claro. Nesse crescimento contínuo. Nós não somos ninguém sem o outro. Exatamente. Não é? Exatamente. E é muito bom ver o outro ser mais do que a gente. Isso.